Olá, você, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano e estou acompanhando você nessa jornada de aprendizado da Web 3.0. A aula de hoje é uma aula bastante interessante. Vamos falar sobre estruturas de controle dentro da nossa sessão Bora Codar da aula de hoje. Então, bora codar? A aula de hoje é uma aula para lá de interessante. Vamos falar sobre estruturas de controle e o que elas podem fazer pelo seu código Solidity. É uma aula de extrema importância porque ela controla o fluxo de operação e de funcionamento dos seus smart contracts, tá bom? Se você não está entendendo o que é smart contract, eu sugiro dê uma olhadinha aqui no nossa playlist, né? Tem uma série de aulas que falam tudo desde o início da computação distribuída. Lá para trás fala sobre tokens, smart contracts, o que é criptomoeda, tokenização imobiliária. Tem muito conteúdo, tem bastante coisa aí para você dar uma lida, melhor, para você dar uma assistida, melhor dizendo, e acompanhar esse conteúdo de hoje, tá bom? O Bora Codar é uma seção específica aqui do nosso canal que trata sobre conteúdo voltado para programação. Então, se você pretende programar smart contracts, já tem alguma linguagem de programação que você conheça, eu recomendo que você inicie o trabalho dando uma olhadinha no Bora Codar, as aulas 1, 2 e 3, essa aula número 4. Tá bom? Vamos lá? Quanto mais você coda, mais você aprende. Então, essa é um mantra do pessoal da área de programação. Então, eu recomendo fortemente que você, até aproveitando a facilidade que tem uma aula gravada, que você possa simplesmente dar uma congelada aí no vídeo e pegar o código de exemplo, colocar na sua Remix IDE. Tem um tutorial sobre o uso da Remix IDE aqui embaixo. E você pode utilizar isso daí para praticar, beleza? Nós vamos ter uma aula específica de programação hand by hand, ou seja, nós vamos escrever aqui o código, você vai acompanhando aí do outro lado, beleza? Então vamos falar sobre laços, vamos iniciar por eles. O que é um laço for, while e do while? O laço for é usado para executar um determinado bloco uma quantidade X de vezes. E como é que eu implemento esse laço for na prática? De forma semelhante a outras linguagens de programação, o laço for é implementado da seguinte forma: eu tenho uma declaração aqui for, faço a inicialização de uma variável, digo que condição, ou seja, o número de repetições que eu vou executar, e o incremento que eu vou fazer nessa variável inicializada. E a depender do incremento e da condição que eu estou executando, eu vou rodar esse código em laço um número X de vezes. Tá? Exemplo, aqui eu tenho um laço for, onde eu tenho uma variável var inicializada com 0, e ela deve contar até 99. Ela não vai contar até 100, ela vai contar até 99. Porque enquanto a condição não for satisfeita, ela vai incrementar o valor da variável var de 1. Então, esse conteúdo que estiver dentro desse bloco é executado 90, na verdade 100 vezes no total, mas a variável vai contar de 0 a 99. Perfeito? Então aqui eu tenho um exemplo bem simples. Vamos ver aqui uma revisão bem rápida sobre o smart contract. Eu tenho aqui nessa primeira linha o identificador da licença, Pragma Solidity. Eu estou declarando aqui qual é a versão do meu compilador, então eu estou informando que o meu código está escrito para um compilador maior que 0.8.0. Eu tenho aqui um contrato chamado exemplo for, e ele começa e termina aqui embaixo. Dentro desse bloco, eu tenho a implementação do meu contrato. Eu tenho aqui uma variável que é chamada variável de estado, né? Uma variável do contrato, chamada números, uma variável pública, e é uma variável do tipo array de tamanho variável. Então, eu não tenho aqui uma declaração de tamanho, então o meu array aqui é de tamanho variável. O array tem uma característica, só para recordar a aula anterior, tem uma característica que eu uso dois métodos nele, push
para colocar um dado e pop para tirar um dado, sendo que a estrutura do array ela é uma estrutura last in, first out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Então eu faço push, vou empilhando, eu faço um pop, eu vou desempilhando, tá certo? Então eu tenho aqui no meu contrato uma função preencher array, é uma função pública, e ela simplesmente vai executar um laço for, começando em 1. A variável i começa em 1 e ela vai de 1 até 5, inclusive, e eu vou incrementando essa variável de 1 em 1, e a cada incremento eu executo esse bloco. O que esse bloco faz? Eu chamo a função push do meu array números. E essa função push guarda dentro desse elemento o valor da variável i. Ou seja, o resultado final dessa função preencher array vai fazer com que a variável números seja preenchido com os valores 1, 2, 3, 4, 5. A função ver array é uma função que retorna a variável números para quem a chamar. Então, eu tenho um front-end, por exemplo, eu tenho uma aplicação descentralizada e eu tenho lá um front-end, HTML, por exemplo, com JavaScript, React, que seja. Vai interagir com um contrato, ele chama a função verArray e recupera esse array de números. Se eu quiser listar os números, eu listo lá na interface. Não faço isso aqui dentro para não consumir gas. Tá bom? Os laços loop. Então tem lá o nosso while, tá? Então, enquanto uma condição estiver válida, o laço é executado. Vamos ver na prática como isso funciona. Então, eu estou usando aqui um contrato exemplo while, né? A mesma variável números, e eu estou com a função preencher array. Essa função está implementada da seguinte forma. Eu tenho uma variável local, enquanto essa aqui é uma variável que a gente chama variável do contrato ou variável de estado. Essa aqui é uma variável local, uma variável int, e valor inicializado, valor de 1. Então, enquanto ela é menor ou igual a 5, eu vou fazer a colocação do valor desta variável e vou incrementar a variável. Então, a cada interação que eu fizer dentro desse laço, vou preenchendo o meu array números. Resultado, números vai receber 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Simples. Do while. Então, primeiro, o do, ele executa alguma coisa enquanto uma condição é atendida. Detalhe, ele garante que a execução ocorra pelo menos uma vez. Vamos ver na prática como é isso? Então, eu estou aqui com um contrato exemplo do while, a mesma variável array números, tá? E aqui eu vou preencher esse array usando o do while. Olha aqui como funciona. Declaro uma variável i igual a 1, valor inicializado 1. Eu faço o push enquanto i menor que 3. Então, o valor de i não é 1? É. Então, eu vou guardar um 1, incremento para 2, e eu checo. O i é menor ou igual a 3? É. Continuo de novo. Faço um segundo push. Agora é 2, agora é 3, né? Agora o valor é 3. Então, eu armazeno o segundo 2. Acrescento i. É menor ou igual a 3? É. Executo novamente. Acrescento, armazeno. O valor é 3. Enquanto isso daqui for menor ou igual a 3, essa condição é atendida, isso aqui é executado. Então, o resultado final da execução desse preenchimento é os valores 1, 2 e 3. Perfeito? Próximo. If else. Tranquilo. Isso aí já é bem conhecido para quem já programa. Para quem não programa, está tranquilo agora. Vamos ver como é. Se uma condição for atendida, algo é executado. Então, por exemplo, um contrato tem uma função check, verifica se o número é par ou não. Então, se o número, estou usando esse símbolo aqui de percentual, na verdade é um operador de resto, né? Se um número dividido por 2, o resto é zero, o número é par. Se não, o número é ímpar. Tá bom? Então, uma lógica bem simples. Controle de fluxo. O break. Então, eu vou usar o while break
e o while contínuo. Então, são duas formas de utilizar o while. O while, eu tenho, enquanto uma condição é atendida, eu executo todo o bloco que está aqui dentro. Se uma condição interna do bloco for atendida, eu saio da execução do laço. Tá? Vamos ver na prática. Então, observa aqui, ó. Preencher com break. Então, eu tenho uma variável i igual a 1. Enquanto o i for menor ou igual a 5, então ele vai entrar na execução desse laço. Se i for igual a 3, ele sairia do laço, né? Dá um break e sai do laço. A minha pergunta, então vamos lá. Variável i igual a 1, beleza. I é menor ou igual a 5? É, então executa aqui. I é igual a 3? Não. Continua. Então ele dá o push, armazena 1, incrementa para 2 e executa novamente. Aí ele vem aqui e diz, o i é igual a 3? Não, o i é 2. Então ele continua, armazena o 2 e incrementa. É 3 agora. Ele executa mais uma vez. O i é igual a 3? Break. Ele sai da execução. Aí você vai dizer, poxa, mas não tem aqui o i menor ou igual a 5? Sim, mas a condição interna diz que quando o i for igual a 3, saia desse laço. Então ele interrompe a execução desse while. Perfeito? No final da história, o meu array acaba guardando os valores 1 e 2, e não 1, 2 e 3. Próximo. O contínuo. O contínuo, ele continua executando, ele dá um skip, né, como se fosse um skip. Ele pula a execução naquela condição quando ela for atendida. Vamos ver aqui então. Então, olha só, preencher com contínuo. Então, eu declarei aqui i igual a 0, enquanto i menor do que 5, ele vai incrementar a variável, então ela passa a ser 1. Se i igual a 3, não. Então, continua, acrescenta o valor 1 no array e executa novamente. Entrou aqui novamente, incrementou para 2. I é igual a 3? Não, I é igual a 2. Ele continua, armazena o 2. Executa mais uma vez. Incrementou, I é igual a 3 agora. I é igual a 3, contínuo, ou seja, eu dou um skip, eu pulo a execução dessa interação e vou adiante, executo um novo laço. E aí eu incremento aqui para 4. Então eu tenho armazenado já 1, 2, no 3 eu pulei, agora eu vou para 4. I igual a 3? Não, I igual a 4. Então eu vou push, armazeno 4 e dou a volta. I é menor que 5? I é 4. Eu vou acrescentar aqui. Agora, I é igual a 5. I é igual a 3? Não. Armazeno 5 e dou a outra volta. I é menor do que 5? Não. Agora I é igual a 5. Aí eu paro de armazenar isso daí. Perfeito? Então, na verdade, o resultado da interação é 1, 2, pulo 3, 4, 5. Perfeito? Operadores lógicos. Então, eu tenho o igual, tá? Como em outras linguagens de programação, de forma muito parecida, né? Se o valor igual a 10, executo o que estiver dentro desses colchetes aí, tá? Que é a implementação da condição. Se é diferente, ou seja, se o valor é diferente de 10, executa o que estiver declarado aí dentro. Vamos ver aqui, comparação, comparadores. Se maior, se valor maior que 10, executa. Então vale para todos os valores, exceto se o valor for 10. Se menor, ou seja, qualquer valor menor do que 10, executa o que estiver aqui dentro. Idem. Se for maior ou igual, executa o que estiver dentro dessa implementação. Idem para menor ou igual. Maior ou igual, menor ou igual. Tá bom? Então, só
Voltando aqui, os operadores lógicos, igual ou diferente, e aqui maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor. Tá bom? Então é importante os operadores lógicos agora, o AND. Então aqui ele diz o seguinte: se essa condição ou não, e essa condição forem atendidas, executo o que tem aqui dentro. Então, se o saldo for maior do que zero e o dono do contrato, vamos supor, seja essa variável aqui é message sender, corresponde, é uma variável global que é do blockchain, não é do contrato. Então eu estou dizendo o seguinte: se o saldo é maior do que zero e desse contrato o atributo dono, o endereço do dono, é o endereço de quem está interagindo, uma condição, isso daqui é executado. Aqui é um OR, o próximo, o OR, operador OU. Se o administrador for quem estiver interagindo com o contrato, ou a condição VIP estiver atendida, ela for verdadeira, significa o quê? Que isso aqui vai ser executado. Então, o E, lógico, diz que se ambas as condições forem atendidas, isso é executado. Aqui é se uma condição ou outra for atendida, isso é executado. Tá bom? E o NOT é uma negação. Se a variável pausada, se a variável aqui pausado for falsa, então se não for falso, executa. Então, verdadeiro se o estado atual for o inverso. Se o contrato não estiver pausado, executa o que estiver aqui. Tá bom? Resumo. Estrutura de controle gerencia a lógica de funcionamento do smart contract. Ela é importante a gente saber utilizar porque uma interação errada com elas pode consumir gas do contrato, recursos do contrato. E para interações, a gente sempre recomenda o quê? Reiterando o que eu disse anteriormente, que aquele laço, na verdade, uma função, retorne para a interface gráfica que estiver chamando aquele contrato, ou para o contrato chamador, se for o caso de um contrato interagindo com outro, que ele que execute isso daí, vai gastar o contrato dele lá. Tá bom? Essa basicamente é a ideia. Claro, nós vamos ter exercícios práticos aqui dentro da sessão Bora Codar, vamos ter atividades práticas, onde a gente vai conduzir projetos e vocês vão poder acompanhar aí com calma. Perfeito? Então, eu gostaria de agradecer aí a sua participação no nosso canal. Gostaria de ter você aqui com a gente, acompanhando, assinando aqui nosso sininho, né? Marcando aqui o nosso sininho, dando like, dando joinha para a gente produzir material. E até para divulgar, aqui nós estamos lançando o nosso livro chamado Civilização Codificada, tá? É um livro escrito por mim, que traz aqui os fundamentos da Web 3.0. O livro tem bastante coisa teórica, né? Mas também tem implementações práticas que podem ser utilizadas como exemplo, como estudo, tudo mais. É um livro que tem uma apresentação muito boa, uma capa bem bonita, de qualidade, material de qualidade, uma boa diagramação, um conteúdo muito interessante. Com certeza não fica restrito somente ao pessoal que é da parte de tecnologia. Já tenho vários companheiros aí, vários amigos, amigas que são advogados, advogadas, que são da área do imobiliário e querem entender o que é o Web 3.0, o que é essa internet do futuro e estão comprando aqui conosco o nosso livro Civilização Codificada. Então, convido você a dar um pulinho aqui, nós vamos colocar o link na descrição do vídeo. Você dá um pulinho na loja. Você pode comprar pela Amazon, pode comprar pela Wiclap e receber diretamente na sua casa. Tá bom? Agradeço a sua visita e espero que tenha gostado aí da nossa aula. Uma aula simples, uma aula bastante rápida, bem curtinha até, mas acho bastante interessante porque é a base para as próximas aulas que serão focadas na área de programação. Tá bom? Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Valeu!